Quem realmente foi Jezabel? Se alguém fosse fazer uma lista das mulheres mais infames na Bíblia, o nome desta princesa fenícia, Jezabel, sem dúvida estaria no topo. Jezabel era uma dominadora implacável, injusta, manipuladora, sem escrúpulos e incansável. Sua maldade era tão grande que ela matava pessoas inocentes como se fossem nada, como evidenciado em suas ações contra Nabote, por exemplo. Jezabel também fez de tudo para erradicar a adoração a Deus em Israel e estava determinada a destruir todos os profetas do Senhor, incluindo seu confronto com o profeta Elias, que deixou uma marca na história bíblica. Com o tempo, Jezabel tornou-se um símbolo de corrupção espiritual, idolatria, imoralidade e mal. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem Jezabel realmente era. A história de Jezabel na Bíblia está registrada entre o capítulo 16 do primeiro livro dos Reis e o capítulo 11 do segundo livro dos Reis. Jezabel era esposa de Acabe, o rei de Israel, entre os anos 874 e 853 a.C. Antes de discutir as coisas horríveis que Jezabel fez no reino de Israel, é importante entender sua origem. A Bíblia afirma que Jezabel era filha de Etaal, o rei dos Sidonios, que na verdade governava toda a Fenícia. Apesar de Jezabel ascender à realeza de Israel, ela era uma mulher estrangeira, descendente de um clã fenício. O nome de seu pai, Etaal, significa Baal está vivo, dando uma ideia da influência que ela tinha em sua casa. Baal ascendeu ao trono após eliminar seu antecessor, reinando por aproximadamente 32 anos. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, Baal também desempenhava o papel de sacerdote para as divindades Astarte e Melcar. Jezabel poderia ter passado despercebida pela história se não fosse por sua união ilegal com o herdeiro do rei Onri de Israel. Uma proibição existia quanto a casamentos entre hebreus e os povos cananeus do Levante. No entanto, o príncipe de Israel contraiu matrimônio com a princesa dos Sidonios, provavelmente para consolidar o tratado político-econômico entre os dois estados. Acredita-se que essa união tenha ocorrido como uma forma de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, em um acordo promovido por Ri, pai de Acabe, para reafirmar a aliança entre Tiro e Israel em torno do ano 880 a.C. Os eventos subsequentes a esse casamento garantiram uma infâmia duradoura ao nome de Jezabel. O casamento de Jezabel com Acabe foi o ápice da maldade e apostasia em Israel. Disse que a maldade de Acabe superou a de qualquer um de seus antecessores. A Bíblia explica que Jezabel era devota de Baal, o deus adorado na Fenícia. Quando ela se casou com Acabe, foi feito um tratado para permitir que Jezabel continuasse adorando seu deus nativo, mesmo em Samaria, sua nova casa. Jezabel convenceu Acabe a construir santuários para a adoração de seu Deus, trazendo centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para Israel, levando o povo à apostasia. Jezabel tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. A rainha Jezabel tinha uma personalidade forte e dominante, aliada ao fanatismo religioso, impulsividade e violência. Inicialmente, ela exigiu direitos iguais para seu Deus, como o Deus de Israel tinha, mas sua verdadeira intenção era extinguir completamente a adoração ao Senhor em Israel. Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor, ordenando a morte de todos que se opunham às suas práticas idólatras. Centenas de profetas do Senhor foram massacrados como resultado. O texto bíblico mostra claramente que Jezabel tinha uma forte influência sobre Acabe, pois o rei permitia que ela agisse como quisesse. Jezabel teve 3 filhos com o rei de Israel, Acasias, Jorão e Atália. Embora haja alguma controvérsia sobre se Jezabel era realmente a mãe de Atália, ela ainda influenciou seus filhos de acordo com suas práticas. Atália, por exemplo, trouxe seus costumes repreensíveis para Judá quando se casou com Jorão, filho de Josafá, quase aniquilando a dinastia Davi. Em meio a essa terrível tensão na história bíblica, o profeta Elias, o maior adversário de Jezabel, surgiu inesperadamente. Elias condenou seus costumes pagãos, em um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo para provar quem era o verdadeiro Deus. De acordo com a Bíblia, sob a oração de Elias, o fogo do Senhor caiu e os profetas de Baal foram subsequentemente mortos.
Apesar da demonstração inegável do poder de Deus e do massacre de seus profetas, Jezabel não diminuiu sua idolatria, ao contrário, seu ódio persecutório intensificou-se. Ela ameaçou o profeta Elias, que teve que fugir para o Monte Horebe. Um evento significativo ilustrando a maldade de Jezabel é a história envolvendo Nabote. A Bíblia indica que Nabote possuía uma vinha perto do palácio de Acabe em Jezreel. O problema começou quando Acabe desejou a vinha de Nabote, mas Nabote recusou-se a vendê-la. Inicialmente, Acabe respeitou os direitos de propriedade de Nabote, pois queria preservar a terra como sua herança. No entanto, Jezabel, de maneira traiçoeira e implacável, tramou uma falsa acusação que levou à execução de Nabote e à apreensão de sua vinha. Isso, combinado com outros atos cruéis de Jezabel, trouxe terríveis consequências para a casa de Acabe, que foi violentamente exterminada como julgamento divino. Após a morte de Acabe, Jezabel continuou a exercer grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos Acasias e Jorão. No entanto, Jeú, um oficial militar escolhido por Deus, matou Jorão, purificou a casa de Acabe do reino de Israel, ascendeu ao trono e erradicou a adoração a Baal após matar Jorão. Após a morte de Jorão, Jeú foi ao palácio em Jezreel, onde Jezabel o aguardava, magnificamente vestida, com a intenção de confrontá-la. No entanto, Jezabel estava prestes a vivenciar uma das mortes mais terríveis na história bíblica. A Bíblia afirma que Jeú ordenou a seus oficiais que a jogassem pela janela da torre do palácio, fazendo com que seu sangue respingasse na parede e nos cavalos. Posteriormente, seu corpo foi pisoteado. Jeú então fez uma refeição e ordenou que seus homens enterrassem Jezabel, reconhecendo sua linhagem real. É interessante observar no relato bíblico que Jeú não atribuiu o título de rainha de Israel a Jezabel, mas a referiu apenas como filha do rei, porque ela era filha de Etaal, o rei de Sidom. Ela foi devorada por cães. Vale mencionar que, curiosamente, cães também estiveram envolvidos na morte de Acabe. Eles lambiam o sangue do rei deixado na carruagem depois que ele foi fatalmente ferido. No entanto, todos esses eventos não foram por acaso. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias muito antes, e se desdobrou exatamente como o Senhor havia predito. A profecia afirmava que cães comeriam a carne de Jezabel no território de Jezreel, marcando uma morte extremamente desonrosa. Quando os homens de Jeú informaram sobre o que aconteceu com Jezabel, ele imediatamente reconheceu que a palavra do Senhor, proclamada por Elias, havia se cumprido. Apesar de sua morte brutal, as influências negativas de Jezabel persistiram. Ela não apenas corrompeu seu marido, mas, através dele, também o reino de Israel, deixando marcas profundas e persistentes. Mais tarde, a corrupção espiritual tornou-se a principal causa da queda do Reino do Norte. Além disso, a terrível influência de Jezabel se estendeu além das fronteiras de Israel, pois sua filha se casou com o filho do rei Josafá de Judá. Isso quase levou à extinção da casa de Davi, porque a filha de Jezabel, Atália, ordenou a morte de todos os herdeiros da casa real de Davi e usurpou o trono. Por todas essas razões, a infame história de Jezabel, marcada por manipulação, maldade e idolatria, tornou-se um símbolo de apostasia, imoralidade e tudo o que é contrário à vontade de Deus. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foi Jezabel na Bíblia e o que você pensa sobre as suas maldades. E se você assistiu até aqui, e ainda não se inscreveu em nosso canal Bíblia Arte Contada, inscreva-se agora. Deixe seu like e seja membro para nos ajudar a divulgar estes ensinos bíblicos. Gratidão e até o próximo vídeo.